Bom dia, povo de Deus! Como é que vocês estão hoje? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho o básico e estimular vocês a rezar a liturgia das horas. Se você não sabe o que é, fica comigo que o assunto não é chato e é muito bom. Tomara. A pergunta que eu te faço é, você já ouviu falar da liturgia das horas? Não é muito estimulado e não tem muitos leigos que rezam de fato, mas é uma oração também feita para os leigos e muito aconselhável que nós façamos. Já que eu tenho que convencer você a ficar aqui para saber o que é isso, para espalhar esse vídeo, para dar like, para se inscrever no canal, eu como bom vendedor, primeiramente, vou burlar as regras e vou falar quais são as vantagens, os benefícios da liturgia das horas na sua vida. Primeiramente, ela vai boostar a sua fé, a sua caridade, a sua esperança, ela vai melhorar, ela vai expandir, ela vai aprofundar você nessas questões, na sua fé, porque você vai estar em contato durante o dia inteiro com a palavra de Deus. Você vai lendo, você vai rezando, né, a liturgia das horas e você vai se aprofundando, sua fé vai aumentando. A sua caridade é a mesma coisa. Não é caridade de dar esmola, pode ser também, mas caridade porque você vai estar fazendo uma oração por toda a igreja, por você, pelos outros, você vai estar doando o seu tempo. É uma mega caridade isso. A sua esperança vai renovar, vai melhorar, porque contato com a palavra de Deus vai te ajudar muito. Na sua missa, se você é de missa diária, se você não é, eu faço o convite, mas se você vai à missa diária ou somente no domingo, experimenta, ó, dica do papai, que eu não sou pai de ninguém, mas vem comigo nessa, reza as horas litúrgicas em algum dia que você for na missa. Faz a experiência. Você vai ver que você vai entender muito melhor as leituras da missa, o tema da liturgia daquele dia da missa, e tudo vai se completar e você vai ter uma moto passando, e você vai ter um entendimento muito maior, eu não vou falar total, né, mas muito melhor do que somente ir à missa. Claro, a missa é para outro fim, né? A liturgia das horas, ela tá aqui para auxiliar a missa, para você melhorar a missa, mas não só isso. Eu vou explicar nesse vídeo, fica comigo. Então, de vantagem, já citei fé, caridade, esperança, oração pessoal. Sua oração pessoal que você faz no dia antes de dormir, na hora que você acorda, em qualquer hora do dia, vai melhorar muito, porque você vai ter tido contato com o que Deus falou para você naquele dia. Escuta de Deus através da liturgia das horas. Toda a igreja fez isso através dos 2000 anos. Você não pode ficar de fora. E também, como eu citei anteriormente, preparação para missa. Vai te preparar para ir para missa, você vai, ó, chuchuzinho, cabelo engomado, espiritualmente falando na coisa. A última hora litúrgica do dia, chamada completas, você não precisa de um sacerdote para estar rezando com você nenhuma dessas horas, tá? Só lembrando. Nessa hora completas, no iniciozinho dela, é concedido o perdão dos pecados veniais a quem está lá rezando de reta intenção, coração aberto e arrependido. O mesmo perdão que você recebe no ato penitencial no início da missa, também te é concedido quando você reza sozinho completas. Olha que vantagem boa! Lembrando, pecados veniais, não os mortais. Você precisa confessar seus pecados mortais. Outra vantagem de rezar a liturgia das horas é que você santifica aquela sua hora do dia. Você se santifica e santifica a igreja. Agora que eu falei quais são os benefícios, vantagens para você, meu bom comprador, digamos assim. No que se aplica a liturgia das horas? Ela é uma oração de louvor, ela é uma oração de intercessão e ela é uma oração quase como se fosse em línguas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na oração em línguas, você vai dar as suas palavras para o Espírito Santo dar o significado para Deus Pai ouvir o que você precisa. Você não sabe o que você precisa, então você não pede algo diretamente a Deus. Você dá suas palavras ao Espírito Santo, ele dá ao Pai desembaralhada no significado, no sentido daquilo que o seu organismo espiritual precisa, na sua vida, ao seu redor. Enfim, isso é mais ou menos, eu acabei de explicar a oração em línguas aqui rapidamente. Mas na liturgia das horas, nós rezamos na mesma intenção de Jesus Cristo. Compreende o que eu estou dizendo? É muito grande, é uma coisa muito legal. E aí eu te pergunto, você quer rezar pela sua intenção, pela intenção do seu amigo? Legal, bonito, faça isso. Mas você já se perguntou qual é a intenção de Jesus para o dia de hoje? O que Jesus quer que eu reze? Qual é a causa que a humanidade está precisando? Qual é a causa que a igreja está precisando? Você já perguntou isso? Eu fiquei surpreso quando eu descobri. Alguém tem que ficar surpreso também. Todos os dias, a liturgia das horas é a intenção que Jesus está lá do céu rezando pela igreja. Essa é a causa. Vai na liturgia das horas que você vai estar... Você e Jesus, ó, parceiro de oração. Eu vou explicar isso melhor. Agora que eu falei o básico que eu conheço, que eu entendi, que eu sei, que é pouco,
perante um assunto que é enorme, aconselho você a se aprofundar no que é e como funciona a liturgia das horas, porque é rápida introdução agora, fica comigo e dá o like no vídeo. A liturgia das horas nada mais é do que 7 horas litúrgicas no seu dia. Não significa que você vai ficar horas inteiras, 7 horas inteiras rezando, não é isso, você não é monge. São 7 horas litúrgicas, eu vou pegar a cola mesmo, é isso aí. Nós temos a primeira hora do dia, que seria a primas, atualmente é chamada de ofício das leituras. Depois nós temos laudes, a terça, a sexta, a nona, a véspera e a completa. São 7 horas. Você, fica comigo, não é obrigado a rezar nenhuma delas. Você, se começar a rezar a liturgia das horas, escolhe uma dessas horas e reza. Você vai ver que é rápido. A maior delas, que é a laudes e a véspera, você reza em 12 minutos, explodindo no máximo. As outras é rapidinho, 5 minutos, e você fez um bem pela humanidade, rapaz. Aí depois você adiciona outra hora, aí depois você adiciona outra. Você começou rezando só terça. Aí depois, uma semana você gostou muito, aí você agora reza terça e sexta. Mas o que são essas horas? Vamos lá. Laude seria a oração que você reza por volta de 6 da manhã. Aí depois a terça, 9 da manhã. Depois a sexta, meio-dia. E assim você vai indo de 3 em 3 horas. A cada 3 horas tem uma hora litúrgica específica. Aí você fala assim, poxa, mas eu acordei 8 da manhã, perdi as 6 horas da manhã, perdi a laudes. Não, você pode rezar a laudes até 7 da noite. Ninguém está te regulamentando aqui, relaxa. O aconselhado pela igreja é que você acordou entre uma hora e outra, vê qual hora você está mais próximo e reza aquela hora. Supondo, você acordou entre laudes e terça. Escolhe uma das duas e reza, não tem problema. Voltando na brincadeira, Jesus rezava a liturgia das horas enquanto estava aqui em terra, lá no tempo do Evangelho. Ele é visto no Evangelho rezando. Os apóstolos rezavam a liturgia das horas. Os apóstolos dos apóstolos rezavam a liturgia das horas. Os fiéis católicos, no início da igreja até atualmente, rezam a liturgia das horas. E por que você está de fora? Vem comigo! E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém palavra de Deus, assim como todos os livros litúrgicos da Igreja Católica, os litúrgicos, contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito grande para estar somente em um livro, ela está também na tradição da Igreja Católica e no Santo Magistério da Igreja Católica, ou seja, os livros litúrgicos, o Santo Magistério, a Igreja Católica no geral como corpo de Cristo e a tradição que ela vem, tradição com T maiúsculo, é a palavra de Deus, tem a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Então você vai estar escutando Deus falar. Aí você me pergunta, onde é que eu encontro a liturgia das horas? Para você que é iniciante assim como eu, nós temos no celular um aplicativo chamado iLiturgia. Ele custa uns R$15, mas é o melhor investimento que você vai fazer, porque todo atualizado, bonito, fácil. Você aperta lá, ele vai te mostrar qual é o tema da liturgia do dia, se tem alguma festa, se tem alguma solenidade na igreja. Ele contém as orações, ele bota bonitinho para você, organizadinho a liturgia, hora por hora. Você só tem o trabalho de abrir e rezar. É maravilhoso. A liturgia, eu não estou recebendo por isso. Depois, quando você já estiver bem evoluído na liturgia das horas, aí sim você vai passar para os livros da liturgia das horas. São 4 volumes desse aqui. É bem difícil se encontrar aqui para quem não conhece, eu mesmo tenho dificuldade e olha que eu tenho muito seminarista que me ajuda. Mas quando você evoluir, passe para o livro, porque isso aqui é muito mais tradicional, muito mais bonito, lindo pra caramba. O aplicativo é mais fácil de se achar. Mas tá aí, onde é que você acha a liturgia das horas? Agora vamos lá, vamos às coisas interessantes, vamos ao que o povo gosta, curiosidades, coisas legais. Tchau! Meu Deus. Na liturgia das horas, todos nós batizados estamos na igreja, com a igreja, pela igreja. Se você me ouviu bem, é isso que eu disse. Você batizado por causa do Espírito Santo, você está agora presente no corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. E como membro do corpo de Cristo, Cristo sendo a cabeça, nós como membros do corpo, pequenas células, estamos em movimento junto com Jesus nessa oração. É a igreja em movimento, a igreja rezando junta. Seja você sozinho, você está sozinho no seu quarto. Se você rezar a liturgia das horas, você está em comunhão com toda a igreja católica que reza a mesma coisa na mesma hora durante aquele dia. Na liturgia das horas nós estamos rezando com Jesus do nosso lado, em Jesus, no seu corpo, e a Deus, a Jesus, a Deus Pai, enfim, você entendeu. Talvez você esteja agora lembrando daquele momento da missa que o padre fala por Cristo, em Cristo, com Cristo, ou ao contrário, eu acho que eu talvez tenha trocado a ordem. Porque as orações litúrgicas são assim, Jesus é o nosso único mediador entre nós e Deus Pai, então é tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso vai fazer mais sentido se você se aprofundar, eu não sei explicar porque eu sou limitado.
Lembra quando eu falei lá na vantagem que você se santifica e santifica a igreja? Então, na liturgia das horas, você está rezando pela intenção de Jesus, que é santificar a sua vida. Então, você não está fazendo besteira, você está rezando, está com Jesus e por Jesus. Então, já é uma coisa boa, está se santificando sua hora e o seu dia. Agora, a sua oração é uma intercessão pela igreja. Você rezando a liturgia das horas está santificando a igreja, o clero, tudo. Você está santificando as pessoas, o povo de Deus, o corpo místico de Cristo, o seu vizinho, todo mundo que é batizado e é católico, você está rezando por eles ali. E em algumas horas litúrgicas tem o momento da prece. E na prece você vai estar botando várias petições, né, junto com Jesus, mas ele é tão legal que ele deixa você colocar uma petição no final. Você tem lá, momento de petição livre. Você fala assim, você rezou, pelos pobres, pelo isso, por aquilo, nananã. Aí tem lá, momento livre. Qualquer um que está presente rezando junto com você pode falar assim, pelo meu vizinho que está com câncer terminal, pelo meu amigo que precisa de emprego. E aí responde, ouvi no Senhor, ou seja, não lembro agora. Olha que legal. Nos mosteiros, os monges rezam todos os dias, todas as horas litúrgicas, e a deles é muito maior, muito mais encorpada. Dura 1 hora cada oração, mais ou menos. Aí agora você começa a entender a importância dos mosteiros, dos monges, dos religiosos, dos sacerdotes que vivem em mosteiros de ordens como os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, as pessoas que rezam em absoluto anonimato pela igreja. Eles estão santificando você, a igreja, salvando, segurando as pontas, eles estão intercedendo por todos nós. E a gente nem sabe, às vezes no meio do mato, lá no interior, tem um mosteiro que reza todo dia pela igreja. E eles jamais serão conhecidos em vida, mas Deus vê os méritos deles. E nós, leigos, e os padres diocesanos, como nós temos a vida corrida, nós temos afazeres, nós temos trabalhar, enfim, o padre tem que atender confissão o dia inteiro às vezes, tem vários horários de missa, a gente não pode fazer o que os monges fazem. Então a igreja simplificou pra gente, fez o breviário. O nome disso aqui é breviário. Por que breviário? No celular também o aplicativo é breviário. Por quê? Porque ele é abreviado. Nas nossas horas litúrgicas a gente vai rezar a mesma coisa com o mesmo tema, só que a gente tem menos salmos. Falando um pouquinho sobre a liturgia das horas, alimentar a sua oração pessoal, você vai ter tido tanto contato com o que Deus está falando para você naquele dia, através dos salmos, das leituras, das orações, que na sua hora de fazer a oração pessoal, a sua Lexio Divina, ou o que seja, você vai ter um direcionamento melhor, porque vários salmos, várias coisas vão te tocar nesses momentos litúrgicos. Você vai falar assim, essa frase aqui mexeu comigo, então eu vou rezar em cima dela. Então Jesus, na hora da oração pessoal, você fala, você reza o Pai Nosso, Ave Maria, que seja, e vai falar, Jesus, isso aqui que você falou pra mim hoje, muito bom, trabalha isso melhor em mim, me ajuda a viver isso, me ajuda a buscar isso, enfim, ajuda a oração pessoal, muito. Agora eu peço permissão que eu vou ler um pouquinho da instrução que está aqui na Liturgia das Horas, volume 1. Número 1. Por favor, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Tô brincando. Número 5. Jesus mandou que também fizéssemos o que ele mesmo fez. Orai, disse muitas vezes, rogai, pedi, em meu nome. Deixou-nos também uma forma de rezar, a oração dominical. Insistiu na necessidade da oração, que deve ser humilde, vigilante, perseverante e confiante na bondade do Pai, com intenção pura e conforme a vontade de Deus. Isso tudo aqui que eu acabei de falar está presente em qualquer hora litúrgica. Rezamos em nome de Jesus, com Jesus, por Jesus, com humildade, perseverante na confiança e na bondade do Pai, com intenção pura conforme a vontade de Deus. A gente só encontra a vontade de Deus, assim que a gente pode falar, isso aqui é a vontade de Deus, na liturgia das horas, muito fácil, assim, atestado pela Igreja Católica. Mas por ser dirigida a Deus, a oração deve necessariamente ser vinculada a Cristo, Senhor de todos e único mediador. Unicamente por Ele temos acesso ao Pai. Por isso que as orações, as fórmulas litúrgicas são por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e por aí vai. Isso aqui, qualquer protestante que está lendo vai achar lindo, né? Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam e comprem isso aqui, porque, meu amigo, isso aqui é muito católico. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ora também por nós, ora em nós, e nós oramos a Ele. Ele reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça, né? Corpo místico de Cristo, Ele é a cabeça, e nós rezamos a Ele como nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e a sua voz em nós. Então, as palavras que a gente está rezando na liturgia das horas é Jesus colocando na nossa boca para rezar a Ele, porque é a vontade dele que a gente vai rezar aqui. Isso é muito legal. Desculpa, eu estou pulando as coisas, só as marcações que eu fiz aqui, então as coisas podem tem bastante vazio entre uma fala minha e outra que eu estou lendo.
O Espírito Santo que está em Cristo, em toda a igreja e em cada um dos batizados é quem realiza a unidade da igreja orante. Ai, que lindo! A própria celebração da Eucaristia, a missa, tem por sua vez na liturgia das horas a melhor preparação. É a melhor preparação rezar isso aqui. Porquanto está desperta e alimenta da melhor maneira as disposições necessárias para celebrar com proveito a Eucaristia, que são a fé, a esperança, a caridade, a devoção e o espírito de sacrifício. Na liturgia das horas efetua-se a santificação do homem e presta-se culto a Deus de tal maneira que nela se estabelece uma espécie de intercâmbio ou diálogo entre Deus e os homens, pelo qual Deus fala ao seu povo e o povo responde a Deus com cantos e orações. E aqui eu quero deixar uma dica. Quando você estiver rezando um salmo, tem diversas formas que a igreja te ajuda a entender como funciona o salmo. Geralmente, na liturgia das horas, separam-se duas fileiras, dois coros. Cada um vai ler uma estrofe. Os beneditinos, por exemplo, vão dizer que um lado da Assembleia está representando nós falando para Deus, e o outro lado, quando ele vai ler o próximo verso, é a resposta de Deus para nós. Os dominicanos, eles vão dizer que um lado da Assembleia está pregando aquele salmo para o outro, e depois o outro lado da Assembleia, o outro coro, está pregando a próxima estrofe para o outro lado. E fica nesse intercâmbio. Instruções mais gerais da igreja vão dizer que ali é Jesus, nós estamos rezando as palavras de Jesus, né, porque são os salmos, e é Jesus como corpo místico, como igreja, pedindo a Deus Pai, falando a Deus Pai. Você está representando ali, você está dando as palavras a Jesus para falar com Deus Pai. Ele como igreja pede. Quando tem um salmo que fala assim, cercaram-me, os meus inimigos rodearam-me, cercaram-me, estão me xingando, cuspindo em mim, me humilhando, e não sei o que, onde está você, meu Deus? Você pode interpretar aquilo como a igreja aqui no mundo em aflição, cercada pelos inimigos, né, pelos malucos que querem destruir ela, pelos comunistas, pelas pessoas que têm ideologias contrárias a igrejas agressivas, que estão lá depredando, pelas outras religiões que entram lá e quebram nossos templos. Isso é a oração de Jesus, pedindo a Deus Pai, falando assim, resolve, me ajuda, socorro, estamos aqui em problema na terra. Você pode entender você como corpo místico de Cristo pedindo também por isso. Você tem várias formas de ver os salmos enquanto você está rezando, entendeu? Que ajudam você a abrir o seu pensamento, a crescer em oração em profundidade. Enfim, eu queria que o vídeo fosse rápido para todo mundo ver e todo mundo compartilhar. É isso. Vamos rezar a liturgia das horas. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento responder. Valeu!